Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com você que está angustiado, que está ansioso e que até tem pensado em abrir mão da sua vida. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você, para que você continue crendo, para que você continue esperando em Deus, porque grande é a promessa do Senhor na sua vida e nenhuma das suas palavras, nenhuma das suas promessas caíram por terra, mas fielmente se cumpriu, e aquilo que ele já falou com você se cumprirá plenamente, cabalmente, explicitamente para o louvor da glória do Senhor. Porque é da vontade de Deus cumprir em você e através de você os planos que ele já projetou para a sua vida. Então não desista dos sonhos de Deus, não desista da vida de Deus, porque grande é a promessa de Deus para a sua vida. E eu trago aqui nesta noite uma palavra que vai nortear, que vai te impulsionar, que vai te dar ânimo para que você continue crendo que o Senhor é fiel e que ele não decepciona aquele que nele espera. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo de número 64:4, a palavra de Deus diz que o povo de Israel estava vivendo um momento difícil. E a palavra que Deus deu ao profeta Isaías para o seu povo é: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além deste que trabalha a favor daquele que nele espera. Então continue esperando no Senhor, meu irmão. Continue esperando no Senhor, minha irmã, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o Deus que é o nosso Abba Pai, e ele não decepciona aquele que nele espera. Então, se você está esperando no Senhor, continue esperando, porque o Senhor é fiel e ele não te decepcionará. Ele cumprirá toda boa palavra que ele já liberou na sua vida e sobre a sua vida. Eu convido você que abra a sua Bíblia no Salmo 42. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos aqui neste Salmo, para que nós refletimos aqui nesta noite, meditamos nesta noite naquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Então vamos ler. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque estás abatida, ó minha alma. Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isto me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizã. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Meus ossos se esmigalham quando meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler aqui um salmo que trata aqui de um período da vida do rei Davi, em que ele estava passando por um momento difícil e provavelmente Davi estava tendo um período na sua vida de depressão, um período de ansiedade e de incerteza da vida. E Davi, ele começa a se lamentar, a
derramar-se diante de Deus o que estava acontecendo, o turbilhão que estava acontecendo dentro dele. E ele começa a clamar, a refletir os tempos em que ele estava na presença do Senhor, e alegria, e quando ele ia à casa do Senhor, dos livramentos que Deus já havia dado a ele. E ele começa a lembrar, mas ele também começa a questionar as afrontas dos seus inimigos, que perguntava para ele: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E Davi, ele se abatia, ele se entristecia por causa dessas palavras que vinha para o derrubar. Mas ele, no ápice dessa situação, Davi, ele caiu em si e ele começa a falar à sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Então, Davi, ele cai em si e ele começa a agir com maturidade espiritual. Porque nós não podemos andar nas nossas emoções, porque muitas das vezes, nem sempre as nossas emoções estão de acordo à vontade de Deus, de acordo à palavra de Deus, de acordo àquilo que o Senhor já nos falou, tanto na sua palavra e tanto em direcionamento personalizado. Então, nós precisamos agir como Davi e dar um comando à nossa alma para que a nossa alma se alinhe com aquilo que Deus já falou na sua palavra e já nos falou em direcionamento personalizado. Então, nós precisamos ter este posicionamento. No versículo 1, Davi diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. E quando nós olhamos para o contexto da corça, nós vemos que a corça é um animal bastante veloz e quando ela está ansiando pelas águas, é quando ela está ou com calor ou também quando está sendo perseguida por um predador. Então ela corre com bastante velocidade para a água, porque quando ela chega na água, que ela agacha na água, o odor da sua pele é extinguido naquele momento e o predador perde a coça de vista. Então Davi está usando isto como um paradigma, como um paradoxo para ilustrar a sua condição da sua alma, o anseio da sua alma pela presença de Deus. E ele diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. E no versículo 2 ele diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Davi aqui, mesmo diante desta situação difícil que ele estava passando, das afrontas que ele estava vivendo, Davi, ele não esqueceu que Deus era o Deus dele, ainda que por algum momento ele se sentisse abandonado por Deus, como diz aqui no versículo de número 9, está escrito: digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Então, quando nós estamos ansiosos e aflito ou afligido pelas situações, a nossa tendência é agir como o salmista Davi, como o rei Davi, de achar que Deus, ele não está conosco, que Deus nos abandonou. Porém, deixa eu dizer algo para você. Não são as circunstâncias que medem a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos basear a presença de Deus na nossa vida a partir das circunstâncias, porque o fato de eu, você ou como o salmista Davi está passando por situações difíceis, isto não quer dizer que Deus não está conosco. As circunstâncias difíceis não significa ausência de Deus. Isto significa que de fato nós estamos com Deus e que Deus está conosco. Porque se nós estamos em santidade e obediência e nós estamos passando por aflições, por afrontas, por angústia da vida, nós precisamos entender que isto tudo faz parte da vida, mas o nosso Deus é fiel e não nos abandonará. Pelo contrário, Ele firmará cada dia a sua presença nas nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que Jesus, antes da sua partida, ele diz para os seus discípulos
Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isto vigora até hoje e serve para mim e para você. Então não se abata pelas circunstâncias, não fique ansioso, nem fique afligido a sua alma pelas circunstâncias. Olhe para Deus, eleve os seus olhos para Deus, porque é do Senhor que virá o seu socorro. O seu socorro não vem das circunstâncias, o seu socorro não vem das fases boas, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você precisa descansar o seu coração, porque Deus está cuidando de você. Não abra mão das promessas de Deus, ainda que o inimigo esteja soprando na sua mente que não há mais esperança para a sua vida. Pelo contrário, rejeita essa voz do pessimismo, a voz do engano, e eleve o seu coração para Deus, porque o Senhor te diz nesta noite, nesta palavra: descansa, meu filho, descansa, minha filha, porque eu estou cuidando de você. Tão certo como o dia de amanhã, o Senhor está cuidando de você, porque as circunstâncias difíceis que nós passamos não é para nos abater, não é para nos humilhar no sentido de um afastamento de Deus. Pelo contrário, as circunstâncias difíceis nos levam para Deus. Porque é no momento difícil que nós começamos a ver aquilo que Deus é, o que Deus é, e nós começamos a lembrar das promessas de Deus e daquilo que o Senhor já fez no passado. E se Ele fez no passado, Ele é fiel para fazer agora no presente. Amém? Então, o salmista Davi, neste momento difícil que ele estava passando, ele não deixou de ansiar pela presença de Deus. Ele não deixou de desejar pela presença de Deus, ainda que por um breve momento ele se sentisse abandonado, mas ele entrou num estado de serenidade e ele olha para dentro de si, dá um comando para a sua alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, nós precisamos ter um posicionamento de abrir mão da ansiedade, abrir mão das angústias e começar a olhar para Deus, a lembrar das palavras que Ele já nos falou, que Ele já nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele já liberou em nosso favor. Mas você agora pode estar se perguntando: como eu posso abrir mão da ansiedade? E em oração, ore ao Senhor, clame ao Senhor, derrames diante do Senhor aquilo que tem afligido a você, aquilo que tem te angustiado e que tem te causado um sentimento de desistir até mesmo da sua vida. Eleve diante do Senhor em oração, porque Filipenses 4, versículo 6 e diante, a palavra de Deus diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e das súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o nosso coração e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, eleve a sua alma ao Senhor em oração, em clamor e adoração, porque o Senhor não te abandonou, ainda que as circunstâncias digam isto, mas isso não é a realidade. A realidade é: o Senhor está contigo, independentemente das circunstâncias, das tribulações que você tem passado. As promessas de Deus não caíram por terra, elas se cumprirão plenamente, explicitamente na sua vida, porque o Senhor é fiel e Ele cumprirá plenamente em você e através de você tudo aquilo que Ele projetou. Agora, o que nós precisamos entender que neste momento, esse tempo de espera que nós estamos passando, que nós estamos esperando, nós precisamos entender que Deus está trabalhando em nós para nos dar estrutura, para que nós tenhamos capacidade, maturidade espiritual para administrar aquilo que Ele já projetou para nossas vidas. E nós precisamos, neste tempo da espera, suportar o processo, porque só vive o propósito quem suporta o processo. Porque é no processo que nós somos aprimorados, lapidados, capacitados para viver as promessas de Deus, para viver os planos que Deus projetou para nossas vidas. E nós precisamos também levar em conta que Deus não faz distinção entre o destino e o caminho, porque é no caminho que nós somos
capacitado, como eu já disse, aprimorado. É no caminho que Deus começa a tirar de nós tudo aquilo que impede de refletirmos a glória de Deus. Então, nós precisamos ter em nosso coração que Deus não faz distinção entre destino e caminho, porque para que eu chegue no destino, eu preciso passar pelo caminho, e é no caminho que nós estamos sendo tratados por Deus, lapidado por Deus, para que nós tenhamos estrutura para receber as promessas de Deus para as nossas vidas. Então, aquieta o teu coração, descansa no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Diga como o salmista Davi: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Se você está se sentindo cabisbaixo, se você está se sentindo sem aptidão pela presença de Deus, pela palavra de Deus, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque Davi, mesmo passando por afronta, por deserto, Davi, ele continuou desejando a presença de Deus, porque ele diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face do Senhor? Então, meu amado e minha amada, haja como Davi, que mesmo diante de afronta dos inimigos, mesmo tendo momentos de oscilação na sua alma, até os estudiosos afirmam que Davi teve depressão nesse tempo aqui, mas Davi não deixou que a depressão o vencesse, pelo contrário, ele venceu a depressão, quando ele dá um comando para a sua alma, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Então Davi não tirou a vida dele, Davi não abriu mão da fé dele, pelo contrário, Davi olhou para Deus e confessou e professou que Deus era o Deus da salvação dele. Então não abra mão da sua vida por causa desta depressão que você está passando, por causa deste momento de aflição que você está passando, este momento de dificuldade que você está passando. Não abra mão da sua vida, porque se você tirar a sua vida, você perderá a sua salvação. E não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é uma vida e vida em abundância. Porque você pode já ter ido já no psicólogo e não ter resolvido esta situação. Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus é o psicólogo dos psicólogos. E Ele pode curar sua dor, Ele pode curar sua alma. Basta que você se dobre, se prostre diante dEle em oração, em clamor. E que você abra o seu coração para Ele, confesse diante dEle. E Ele entregará a você a vitória sobre esta situação que você está vivendo. Se for preciso, jejue diante dele, exponha diante dele, se humilhe diante dele, e ele, no tempo dele, ele vai estender a mão e vai te tirar desta situação, e você cantará o hino da vitória, porque grande é a promessa de Deus na sua vida. Meu amado, não abra mão da sua vida por causa desta depressão que você está passando, por causa deste momento difícil, porque o que Deus projetou para a sua vida, olho não viu, nem subiu ao coração do homem. O que Deus preparou para aqueles que o amam, e você é amado, você é amada pelo Senhor. Então não abra mão da sua vida em Deus e nem da sua vida aqui deste mundo por causa desta depressão. Não, persevera, porque grande é a promessa de Deus na sua vida. O inimigo está soprando na sua mente que já não há mais esperança. É mentira do inferno, é mentira do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, e é esta vida que Ele tem para você. Tira o olho dessa circunstância, desta depressão, tira o seu coração desta depressão, tira o olho das coisas que está gerando depressão em você, ansiedade extrema. E comece a ler a palavra de Deus, a professar as promessas de Deus, porque o Senhor vai te tirar desta situação. Davi, no Salmo 118, se eu não me engano, versículo 14, ou é versículo 17, a palavra de Deus diz que ele também estava passando um momento difícil, mas ele declarou com seus lábios que ele não morreria, pelo contrário, ele viveria e anunciaria as obras do Senhor. E quando nós olhamos para a vida de Davi, ele errou sim, mas ele era um homem chamado segundo o coração de Deus, porque ele
ele se arrependia dos seus pecados. Davi era um adorador e ele estava sempre procurando fazer a vontade do Senhor. Então, meu amado, não desista, persevere, o Senhor é contigo, o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida e através de você. O que você precisa é permanecer em pé, permanecer de pé diante desta situação, mas de joelho diante de Deus, clamando, porque o Senhor é o teu socorro e o teu refúgio para onde você pode ir neste tempo de angústia. Você precisa permanecer, porque grande é a promessa de Deus na sua vida. Davi, ele começa orando aqui neste salmo, versículo 6, ele diz: minha alma está perturbada dentro de mim, por isto me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Misa. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Então, ore ao Senhor, como Davi. Davi, ele não se acanhou. Davi, ele não desistiu com as afrontas daqueles que diziam: onde é que está o teu Deus? Porque se Deus estivesse contigo mesmo, tu não estava passando por isso. Davi, ele não se deixou se levar por estas vozes do inimigo, de pessoas incrédulas e de pessoas que não servem a Deus. Pelo contrário, Davi se voltou em oração ao Senhor e começou a clamar ao Senhor. E o texto diz aqui: contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Então, Davi entendeu e ele entendia que Deus era o Deus da vida dele. Então, por isso, ele não abriu mão da sua vida por causa da depressão. Então, meu querido, minha querida, não abra mão da sua vida, não cause a sua vida suicídio por causa de depressão, por causa das vozes que tens vindo na sua mente. Não, comece a orar ao Senhor, comece a adorar o Senhor, comece a clamar ao Senhor, porque o inferno baterá em retirada, porque a palavra de Deus diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sujeite-se a Deus, continue na posição, não desista da sua vida, porque o Senhor quer e ele vai cumprir em você e através de você tudo aquilo que ele projetou para a sua vida. Amém? Então, Davi, no versículo 10, ele continua dizendo: meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Então ele se sentia afligido, ele se sentia com dores nos ossos por causa das afrontas, mas ele não desistiu. Pelo contrário, Davi continuou, Davi perseverou, porque ele entendia que ele tinha um Deus e esse Deus era o Deus da salvação dele. Então, meu amado, não desista, porque Deus é contigo, o Senhor está contigo, mesmo você passando por este momento difícil da sua vida. Ah, mas vocês perguntam, um crente que tem o Espírito Santo pode ter depressão? Pode, meu querido. Assim como um crente cheio do Espírito pode ter um câncer, ou ele pode ter depressão. Davi tinha o Espírito Santo e teve depressão. Então não fique pensando que você tem demônio, que você tem demônio na sua vida. Você não tem demônio nenhum na sua vida. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, nós estamos num mundo atribulado. Quando o homem pecou, nós ficamos com a natureza deformada e nós estamos sucintos a cair em tantas situações difíceis que nós, de repente, nos pegamos até pensando que nós não temos o Espírito Santo e não temos Deus por causa dessas situações. Não, no mundo tereis tribulações, disse o Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e Jesus venceu, e se ele venceu o mundo, e se ele está conosco e nós estamos com ele nós venceremos este mundo caído e tenebroso. Então, não desista da sua vida. Davi não desistiu da sua vida. Pelo contrário, no verso 11, Davi dá uma ordem à sua alma, dizendo: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Então, faça como Davi, ore ao Senhor,
Coloque diante do Senhor a tua exagrura de alma, as tuas aflições, as tuas ansiedades e também esta depressão que tem te entristecido, tem te abatido e te levado a pensar até em tirar sua própria vida. Você não vai fazer isso, porque a palavra de Deus diz: saber que nenhum suicida tem a vida eterna permanecendo em si. Então não tire a sua vida, porque o Senhor, Ele tem uma obra na sua vida e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele projetou para você. Se Davi tivesse desistido da vida dele, ele não tinha vivido os planos que Deus projetou para ele. Então, meu amado, o Senhor tem algo fabuloso, maravilhoso, grandioso para você. O que você precisa é permanecer em fé, mesmo diante desta situação difícil que você está passando. Amém? Eu quero orar por você e com você, por esta situação que você está passando, e o Senhor vai te tocar aí na sua casa agora, o Senhor vai te renovar, e esta angústia que você está passando, esta opressão que você está passando, nesta hora cairá por terra, porque grande é o poder de Deus que sairá daqui e tocará em você, e você se sentirá diferente, não porque de mim, mas por causa da glória de Deus, do poder de Deus, porque o Senhor nos dotou de dons espirituais para a edificação da igreja, corpo de Cristo. Então, é para isso que eu estou aqui, para te servir, para te abençoar e te ajudar a chegar lá no lugar que Deus projetou para você. Então, vamos orar agora. Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração e a outra mão sobre a sua mente, porque eu quero orar por você agora. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai, neste momento, ó Pai, eu oro pelo meu irmão e minha irmã, ó Deus, por esta situação difícil que ela está passando. Ó Pai, neste momento, eu oro ministrando cura divina sobre a vida dela. Eu oro por cura divina na sua alma, que esta depressão, que esta aflição, que esta agrura de alma caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e que toda opressão do inimigo, todo pensamento de morte, todo pensamento de desistir da caminhada, que todo pensamento de desistir da sua vida caia por terra agora no poder do nome de Jesus, e que toda arma contra a vida dela caia por terra agora, que toda a investida do inimigo caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e que todo mal bate em retirada, e que toda seta maligna seja dissipada agora, porque o Senhor já nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará mal. Então, neste momento, munido da autoridade de Cristo, eu repreendo agora toda a opressão do inimigo, e eu declaro agora sobre a vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã, cura divina na sua alma, desta depressão, cura divina em todas as áreas da sua vida, para o louvor da tua glória. Senhor, fortalece ela em ti, na força do teu poder, reveste ela da tua armadura agora, Pai. Ó Deus, dá a ela o alimento, como o Senhor enviou o anjo a Elias para dar o pão, para que ele comesse e caminhasse 40 dias e 40 noites. Ó Pai, dá o alimento do alto agora a ela, alimenta ela, Pai, com este maná do céu, para o louvor da tua glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Receba a sua cura, porque o Senhor está te tocando e o Senhor está te curando, porque o meu Deus e o Deus que você serve, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele ainda faz milagre e ele é um Deus de cura. Amém? A palavra de Deus diz em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então receba a sua cura, porque ele te curou nesta hora. Receba pela fé. Amém? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe um comentário e deixe um joinha também e compartilhe para outros. Um grande abraço, até o próximo vídeo.